entrar na parte, vai falar especificamente de educação cristã. Veja, página 25. Página 25. Vamos seguir. Acompanhando a evolução da educação cristã, podemos verificar que ela se desdobra em 4 grandes períodos, nitidamente diferenciados por seus caracteres extrínsecos, mas intimamente unificados por suas finalidades espirituais. O período apostólico, o período patrístico, o período monástico e o período escolástico. Tá? Então, essas são as 4 áreas, os 4 períodos, né, que vamos estar estudando hoje. E aí a educação cristã segue após isso com a educação dentro da Reforma Protestante, e a educação da atualidade, onde temos diversas instituições importantes que são mantidas, né, por algumas igrejas, estão dentro dessa filosofia, né, adotada por essas igrejas e que dão continuidade ao processo de educação cristã. Mas para entendermos esse processo histórico, o desenvolvimento dele, vamos estudar esses 4 períodos que são bem importantes aí, para a formação dessa mentalidade da educação cristã. E aí, estudando esses períodos, estamos estudando também uma parte importante, uma contribuição relevante para a formação da sociedade na qual estamos. Porque a educação cristã é uma participante intensa da formação da sociedade ocidental. Veja, no primeiro período, iniciou-se a difusão da doutrina cristã pela própria voz dos apóstolos. Então, os apóstolos são os primeiros educadores, uma vez que a sua missão não é apenas passar pelas terras pregando, tá? Apregoando o evangelho e deixando para trás um povo sem maiores instruções. Na verdade, a orientação do nosso Senhor Jesus Cristo em relação ao trabalho a ser desempenhado por esses apóstolos é o discipulado, né? Aquilo que inclusive enfatizamos aí nessa aula da mordomia da igreja local, né? A gente deu uma visualizada aí na questão da grande importância que é, além de você fazer o evangelismo, as cruzadas evangelísticas, você dar uma atenção especial no discipulado desses que estão adentrando a igreja, que estão atendendo a mensagem do evangelho. Então a gente chegou à conclusão de que o trabalho missionário, o trabalho evangelístico, as cruzadas evangelísticas, elas são 50%. A comunicação das boas novas, a comunicação do evangelho. Mas seguido a isso, né, após a finalização positiva ante a comunicação do evangelho, segue-se um trabalho de discipulado, onde a pessoa será fundamentada em cima das doutrinas básicas do cristianismo. Então ela será acompanhada, dúvidas têm que ser sanadas, palavra de apoio, tá certo? Incentivo, né? Trazer uma educação cristã plena, para que a pessoa possa, de fato, amadurecer na fé e ser ela também uma discipuladora. Então o discípulo forma discípulos, e assim vai nessa corrente, fortalecendo e ampliando aí os quadros da igreja, né? E expandindo o reino de Deus. Então os apóstolos fizeram esse trabalho, e esse trabalho foi os primórdios da educação cristã. A educação cristã tem seu início nesse processo de pregação, evangelização apostólica, missões, principalmente discipulado. O primeiro período iniciou-se com a difusão da doutrina cristã pela própria voz dos apóstolos. No segundo período, operou-se a subordinação da cultura clássica aos ideais educativos do cristianismo. Qual é o processo que está se manifestando agora? Através do período chamado patrístico. A igreja alcançou uma grande difusão, né, pelos povos. Então a igreja, os representantes, né, os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, os cristãos de modo geral. Por exemplo, no evento de Pentecostes, diz que tinham cristãos de todos os lugares, aliás, haviam judeus, né, cidadãos de todos os lugares do mundo, né, que estavam presentes ali para a grande celebração da Páscoa, do Pessach, né? E durante esse evento houve o Pentecostes, né? Na festa de Pentecostes houve a descida do Espírito Santo, por isso que dado a esse evento, dessa descida do Espírito Santo nessa época, o nome de Pentecostes, em referência à celebração que estava acontecendo em relação à cultura judaica. Veja como a cultura judaica a cultura cristã está permeada da cultura judaica, né?
por isso que é tranquilamente chamado cultura judaica cristã, porque há muitos relacionamentos e muitos entrelaçamentos entre cultura judaica e cultura cristã. Então nós vemos aí este evento que é denominado Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo nessa ocasião, e com aquela manifestação, né, estrondosa, muitos ficaram furiosos, né, e questionaram os apóstolos sobre o que estava acontecendo, né, a tal hora do dia, e Pedro, usado poderosamente pelo Espírito Santo, tomou da palavra e pregou com ousadia, pregou com poder, baseando-se principalmente naquela palavra do profeta Joel, falando acerca da promessa, né, da descida do Espírito Santo, do revestimento, né, do Espírito Santo. Então a primeira parte da profecia já está cumprida. A segunda parte é escatológica, que é o tempo do juízo, né, que também está visualizado ali. Mas aquelas pessoas que ouviram aquela pregação, dentre elas, uma grande massa aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então tiveram mais de 3.000 almas, é isso, que aceitaram a Cristo como Salvador nessa ocasião, e eles retornaram para suas terras. Eles tinham parcas, medos, romanos, gregos, sírios, né, sirinenses, cipriotas, tinham pessoas de Ponto, Eusino, tinham pessoas de diversas regiões, né, do mundo de então. E eles retornam para suas terras levando essa mensagem do Evangelho que eles acabam de aceitar. E aí, com certeza, levam a um ensinamento rudimentar, que será desenvolvido e dando início a diversas igrejas, né, que nasceram nesses pontos, que depois serão alvo do trabalho missionário. Os apóstolos vão enviar representantes até lá para continuar o trabalho de ensinamento, para continuar o trabalho de educação cristã. Mas veja que esse trabalho patrístico, ele vai se desenvolver a partir dessa grande difusão do cristianismo. É uma segunda fase. O cristianismo se difundiu, o cristianismo está presente em diversos lugares do mundo, facilitado aí por alguns movimentos, vamos dizer assim, algumas manifestações da situação histórica da época, do contexto histórico da época. Houve, com a dominação grega, a difusão da cultura e da língua grega pelo mundo. Então, muitos lugares do mundo, mesmo distantes, mesmo com o seu vernáculo, né, a sua língua materna, tendo uma diversidade de línguas entre diversos povos, todavia adotava-se uma sua língua materna e acrescentava-se a língua grega, para se relacionar dentro de um comércio que era bastante, vamos dizer assim, universalizado, né, por causa dessa intervenção grega dentro dos povos, né, a difusão da cultura grega, a difusão das cidades gregas, né, construir cidades gregas em vários lugares do mundo. Então havia a facilidade por causa da língua. Se você falava o grego, você se comunicava em qualquer lugar do mundo. Você encontrava ali pelo menos um grupo que sabia se comunicar em grego, e a partir dali você pregava o evangelho, ganhando esse grupo para Cristo. Você tem ali representantes que vão pregar o evangelho na sua própria língua materna. Geralmente era esse o processo, era esse o movimento. E outro movimento da história secular que contribuiu na difusão do evangelho é o estabelecimento do Estado romano, com a Pax Romana. A Pax Romana estabeleceu como que uma paz, tá certo? Uma paz do mundo entre os povos. Por quê? Porque os povos antes viviam em constante batalha de pequenos reinos. Então, cidades-estado, pequenos reinos, disputando constantemente o poder dentro da sua pequena região, tentando dominar os seus vizinhos, e assim havia muitos conflitos regionais. E quando o Estado romano cresceu e se avolumou e tomou todo o espaço e abacou muitos povos, ele impôs a paz entre esses povos e a submissão total à lei romana, a submissão total à autoridade romana. Então Roma dominava sobre os povos, impunha a paz a eles, não haveria mais guerra entre eles, porque todos estavam subjugados à lei romana, à autoridade romana. Tá certo? Então, com isso, claro que para os povos, para os judeus, por exemplo, isso era uma humilhação, isso era um tormento. Tanto que os judeus se revoltaram depois, no ano 70 da era cristã, eles se revoltaram, foi quando se cumpriu aquela profecia de Cristo, que não ficaria pedra sobre pedra, e depois, em 135, eles novamente se revoltaram e foram espalhados pelo mundo no processo chamado de diáspora, né? Foram totalmente espalhados pelo mundo. Então, para essas nacionalidades, era um conflito, era algo conflituoso, terrível, né? Humilhante. Mas, de modo geral,
para a questão da difusão do cristianismo foi vantagem, porque você tem a pacificação dos povos, a abertura das fronteiras, você tem como atravessar regiões, territórios, fronteiras, abordar diferentes povos sem problema em relação a isso. Principalmente se você é um apóstolo Paulo e você tem cidadania dupla. O apóstolo Paulo era judeu, mas ele também era romano, e por nascimento. A cidade dele, Tarso, quem nascia lá naquela cidade, ela adquiria a cidadania romana por nascimento, por ser pertencente àquele lugar. Provavelmente uma benéfica que aquela cidade recebeu por ter favorecido o governo romano em algum momento da história. Então, os cidadãos eram considerados romanos por nascimento. Aquele cidadão de lá, e Paulo foi beneficiado com isso. Tanto que Paulo podia se beneficiar da lei romana, e assim o fez. Quando ele foi preso, foi encarcerado injustamente, sem o devido processo legal, ele recorre ao direito romano. Sendo eu cidadão romano, vocês me açoitaram, me prenderam sem qualquer tipo de interrogatório. E aí, quando tentam soltar ele na miúda, naquela da noite, ele exige falar com o tribuno. Aí o pessoal está ele na base. Ele sabia que ele conhecia os seus direitos. E outra situação, quando Paulo está fazendo de férias, ele faz a sua própria defesa, os judeus estão tentando armar uma emboscada para matá-lo, ele, sabendo de toda essa armação, ele pede uma audiência diante do imperador. E aí, Félix, já sabendo qual é a estratégia dele, ele consente, e aí Paulo é conduzido agora por soldados da guarda romana, que iriam trazer a proteção sobre ele, e teriam que comparecer, porque senão aqueles soldados seriam eles mesmos punidos. Eles têm que levar o prisioneiro até a corte de César. E ele tem que ser introduzido e tem que ser julgado conforme o direito romano, porque ele era um cidadão romano. E Paulo se beneficia disso. E aí você vê todos esses contextos, essas situações, e outra coisa importantíssima, as estradas romanas. Roma é muito cuidadosa no sentido de construir vias de comunicação muito boas. Tá certo? Aquele ditado popular, quem tem boca vai a Roma. Por quê? Porque tinha várias conexões ligando a capital do Império às várias regiões distantes do mundo. Então, quem soubesse conversar, dialogar, chegaria até Roma. E aí tem exatamente, estrada tinha caminho para você chegar. Então, essas situações da história geral, elas beneficiam a difusão do cristianismo. Com a difusão do cristianismo, estabelecimento de igreja em diferentes culturas. Com esse estabelecimento dessas igrejas, a difusão do cristianismo, a tentativa de muitos grupos heréticos de invadir a fé cristã. Aí entra o gnosticismo, por exemplo. Depois vai ter o maniqueísmo, na época de Agostinho. Agostinho vai pelejar contra o maniqueísmo. Pelagianismo, que já é uma heresia que nasceu dentro do cristianismo mesmo. Então tem diversas heresias. E aí, na época dos apóstolos, tem ebionistas, marcionitas, diversos outros movimentos heréticos que tentam se proliferar dentro do cristianismo, mas principalmente o gnosticismo, que foi um dos mais perigosos, e que ameaçou seriamente o ensino doutrinário cristão. Porque se houvesse uma conivência com a difusão dessas heresias, o cristianismo teria sido deturpado desde a raiz. Porque logo depois que a igreja se fortaleceu e estava representada em diversos lugares, muitos mestres gnósticos, místicos, pessoas que difundiam suas doutrinas místicas, que associavam sua doutrina mística à filosofia grega, ao misticismo egípcio, e tentavam entrar na igreja transformando seu misticismo em doutrina cristã, constituindo para isso os livros apócrifos e pseudepígrafos. Apócrifo porque é um ensinamento que está contrastando com o ensinamento dos apóstolos, e é pseudepígrafo porque ele toma o nome de um apóstolo de uma maneira enganosa, tentando trazer autoridade para ser escrito. Aí tem Apocalipse de Pedro, tem Atos de Paulo, tem Evangelho de Tomé, todos os livros apócrifos que tomam o nome de um apóstolo para trazer autoridade para si. Se não houvesse um movimento patrístico, a igreja teria sido atingida gravemente desde o seu início. Aí o movimento patrístico, qual é a intenção dele? É principalmente fazer a apologética. O que é a apologética? A defesa da fé. Então eles vão, durante muito tempo, se preocupar principalmente em defender a fé cristã dos ataques das heresias. Aí surge um tipo de educação cristã que vai estabelecer os dogmas, tá? O que os apóstolos pregaram de fato? O que são os textos autorizados pelos apóstolos? Quais são os textos que nos foram deixados por ele, que estão presentes nas igrejas? Tá certo?
qual é a doutrina pura do cristianismo, tá certo? E o que são as deturpações dessa doutrina. Então, a educação no período patrístico, ela é muito polemista, vamos dizer assim, ela é muito aguerrida, ela é muito batalhadora, no sentido de ser uma educação que visa a afirmação da doutrina e a defesa contra as heresias, tá? Então, tem o período patrístico, que já é um período de desenvolvimento do cristianismo, tá? Nós já temos aí a formação dos grandes dogmas do cristianismo, né? Não que eles tenham sido inventados nessa época, mas que eles sejam sintetizados a partir dos textos revelados, dos textos autorizados que estão presentes já dentro da igreja, tá? Então, isso são, vamos dizer assim, um estudo dos textos e uma constituição de uma doutrina sistemática sobre eles. Então, temos aí uma sistematização da doutrina cristã. No terceiro período, verificou-se a conservação na tradição pedagógica patrística no meio das convulsões sociais e políticas que precederam a formação das nacionalidades modernas, que é o período monástico, tá? No período monástico, você tem grandes convulsões sociais, o Império Romano se enfraquecendo, os bárbaros se proliferando, invadindo o Império Romano, destruindo a estrutura do Império Romano que havia. Então, há uma fragmentação do poder, tá? Surgimento dos povos que vão dar origem às nações da Europa da atualidade, tá certo? Mas, com isso, há muita convulsão social, então, há muitas guerras, tá certo? Regionais, invasão, destruição, saque, sequestros, assassinatos, genocídios. Então, infelizmente, é uma época de muita convulsão social. É quando você encontra um movimento monástico, onde muitos representantes do cristianismo, eles se agregam em torno de comunidades fechadas, que vão estudar tanto o texto bíblico, quanto vão estudar os textos produzidos pela filosofia, os textos produzidos, né, pelos pensadores romanos, os textos da antiguidade, e vão copiar muitos textos desses, tá? Vão fazer grandes bibliotecas e vão como que preservar o conhecimento filosófico e científico. Então, os mosteiros vão se encarregar de preservar esse conhecimento. Depois, os mosteiros é que serão responsáveis por comunicar esse conhecimento aos povos que estão nascendo. Então, você tem os germanos, você tem os alamanos, você tem os visigodos, você tem os ostrogodos, os hunos, né, os merovínios, você tem diversos povos bárbaros que agora venceram, né, derrubaram o Império Romano e estão se afirmando como nação. E aí, nessa afirmação deles como nação, eles vão dar origem às nações da atualidade, né, aos portugueses, espanhóis, italianos, aos franceses, né, que é a união de gauleses e francos. Você vai ter os britânicos, que são saxões, anglos, né, e celtas também, muito presentes lá. Então você vai ter os britânicos, você vai ter os alemães, que são os germanos, né? Você vai ter diversas nacionalidades que hoje estão afirmadas como nacionalidades, né, como povos, como países, e para os quais o sistema monástico vai enviar missionários. Então, os primeiros missionários que vão abordar essas nacionalidades vão cristianizar esses povos e vão comunicar tanto a fé cristã, quanto comunicar o conhecimento que eles estavam reservando, que eles estavam guardando. Porque esses povos bárbaros, muitos deles não têm nem escrita. Então, alguns já têm a sua própria escrita, que nem havia os germanos, acho que os saxões e os germanos tinham a escrita gótica, né? Aí tem os povos aí que tinham sistemas um tanto arcaicos de escrita, uma cultura própria, só que é uma cultura assim, muito básica. Os povos são muito mais aguerridos, são muito mais voltados para a questão bélica, né? A questão das disputas de terra, a questão das disputas de território, né? Então, o que acontece? É a cultura cristã que vai resgatar toda a estrutura romana de Estado, tá? E vai comunicar a esses povos a legislação romana, tá? Então, o sistema jurídico dessas nações foi comunicada, né, através de uma transferência, desde a construção romana, da lei, que foi preservada dentro dos monastérios, e depois será comunicada à aristocracia desses reis que estão surgindo, tá? Então, através do sistema monástico. Aí vai comunicar o cristianismo, vai comunicar a legislação romana,
e vai comunicar a filosofia grega. Aí vai ter o platonismo, né, o aristotelismo, né, que vão ser comunicados, esses conhecimentos, e os grandes teólogos cristãos que vão surgindo, reinterpretando isso conforme a ótica cristã. Tá, ok? Só depois é que vão começar a surgir, no período escolástico já, vão começar a surgir as grandes universidades, e dentro das grandes universidades, aí entra aquilo que a gente estudou de educação hebraica, no período tardio da educação hebraica já, depois que há a queda, né, de Jerusalém, 135 depois de Cristo, quando os judeus estão espalhados na diáspora, eles fundam suas comunidades, né, pelo mundo, eles vão crescendo em diferentes lugares do mundo. Quando a Europa chega na fase, né, perto do ano 1000, chega na fase em que agora essas nacionalidades são quase que todas cristianizadas, né? A Europa quase que em peso já é cristã, e agora essas instituições estão sendo fortalecidas e começam a surgir as primeiras escolas se apartando da igreja, tá certo? Primeiras escolas que estavam vinculadas aos monastérios, estavam vinculadas às abadias, tá? E essas escolas se preocupavam principalmente com o ensino eclesiástico, a formação, né, dos padres, a formação dos bispos, a formação dos arcebispos, estava voltada principalmente para o ensino eclesiástico, mas também um ensino de filosofia, um ensino de lei, um ensino de costumes, tá certo? Um ensino de ética, um ensino de moral. Então, primeiro essas escolas vinculadas às abadias e aos monastérios. Depois essa escola começa a crescer e começam a haver contribuições de outros saberes. É quando você vai ter a formação das grandes universidades, tá certo? Com essas universidades você tem a entrada de professores de fora do cristianismo, e aí você vai ter, por exemplo, a Universidade de Bolonha, que se eu não me engano, é a primeira, e na Universidade de Bolonha você vai ter a admissão de judeus. Esses judeus são os especialistas em fazer a tradução dos textos árabes, e esses textos árabes, que são uma cultura mais antiga, né, do que essa cultura cristã que acaba de se consolidar, essa cultura árabe ela tem textos originais de Aristóteles, não traduções, textos originais, tá, de Aristóteles. Elas têm textos, né, de Platão, e eles têm textos de muitos pensadores filósofos da Pérsia, tá certo? E árabes também, e que estavam num nível cultural mais avançado do que a Europa. Então, vai ter médicos, vai ter textos de medicina, vai ter textos de engenharia, textos, né, relacionados à geometria, ok? Ciências que ainda estavam num processo de desenvolvimento na Europa e que no mundo árabe já era avançada. Aí quem vai fazer a ponte para comunicar esse conhecimento do mundo árabe para o mundo cristão? Os judeus, que vão ser admitidos na universidade, vão ser os primeiros tradutores, tá certo? E vão também ser professores dentro dessas universidades. É onde você tem o surgimento do período escolástico, ok? Quando surgem as grandes universidades, os grandes pensadores que pegam essa vasta, né, gama de textos filosóficos, e eles começam agora a aplicar uma interpretação cristã ampla sobre todos esses saberes. É quando você tem, por exemplo, a formação com Tomás Aquino da Suma Teológica. A Suma Teológica é uma resposta cristã a todas as questões da vida, todas as questões presentes no pensamento de então. Então a Suma, né, ela aborda isso, ela aborda, olha, qual é a posição cristã em relação a todos esses assuntos. Criação, natureza, homem, Estado, né, saúde, anjos, aonde surgem essas grandes obras, né, enciclopédicas, essas grandes obras volumosas. Tá? Então temos aí toda uma estrada, né, toda aí uma grande rodovia de desenvolvimento da educação cristã, com esses grandes expoentes aí, e depois vai vir a época da Reforma Protestante, que eu pretendo abordar também, onde você vai ter essa carga de informação já presente. Lutero, por exemplo, Lutero era conhecedor, tinha acesso a toda essa informação, e ele vai, de posse dessa informação, ele vai agora buscar a popularização dessa informação, com a formação, por exemplo, das primeiras escolas públicas. É o primeiro ensino voltado para educar todo o povo, não apenas uma aristocracia, como era uma mentalidade da Idade Média, aristocracia e clero, e o povo, né, simplesmente no servilismo, sem acesso a esses meios de educação, sem acesso a toda essa construção cultural. Agora, com a reforma, busca se popularizar o ensino.
né, traduzir os textos para as línguas dos países, que todos os textos eram em latim. Tá? Então você tem, na época de Alexandre, o grego, a língua oficial. Quando cai a época de Alexandre, depois entra a época romana, mesmo assim mantém-se o grego, porque Roma adotou muito da cultura grega. Quando cai a época romana, né, há uma mistura de línguas faladas por esses diversos povos. Só que quando a igreja sobe ao poder e começa a cristianizar os povos, e começa a ter uma autoridade entre os povos, aí a igreja impõe o latim. O latim torna-se uma língua da ciência. Então você pode falar a língua que você quiser, mas se você quiser ser um cientista, se você quiser ser ouvido numa academia, você tem que falar em latim, porque senão você não vai ser nem escutado. Surge muita... o pessoal faz muita piada, né, com as línguas pátrias. Então, por exemplo, dizia-se que línguas maternas, é a língua que você fala lá com o seu povo, que você fala lá na sua comunidade. Se você quiser ser alguém respeitado, você tem que falar em latim, para que você, de fato, seja ouvido dentro de uma academia, dentro de um meio de educação. Jesus tinha uma linguagem específica para as guerras e as invasões estabelecida a ordem social e política, né, por meio desse processo, que eu falei para vocês, é formada uma atmosfera espiritual propícia à difusão da cultura e da educação. Puderam os estudos sair do recinto fechado dos mosteiros, das catedrais, né, e dos castelos para florescerem ao ar livre da cidade. As instituições escolares monásticas vieram se juntar então às escolas criadas pelas corporações e pelas municipalidades sob a égide espiritual da Igreja. Desse movimento de intensificação e expansão educativa e cultural, né, resultaram as universidades, oriundas da fusão de instituições escolares de vários tipos e graus, constituindo a mais poderosa e fecunda criação pedagógica da Idade Média. Ao mesmo tempo em que se processava esse desenvolvimento exterior do ensino e da cultura, também se realizava um desenvolvimento interior de que resultou o método de estudo denominado escolástico, aquilo que eu falei para vocês, quando há esse crescimento da cultura, essa inserção de elementos mais avançados, né, de cultura estrangeira, e essa especialização desses grandes mestres, né, da educação cristã, que passam então a estudar de uma forma muito ampla e dar uma resposta a diversas questões da vida a partir da ótica cristã. O que hoje está sendo estudado, está sendo bastante incentivado, que é a questão da cosmovisão cristã. A igreja está começando a se posicionar no sentido de valorizar a cosmovisão cristã. O que é uma cosmovisão? O que é cosmos, né? Cosmos é o universo, todas as coisas que estão dentro dele é o cosmos, né? E a cosmovisão cristã vem a ser a resposta cristã ante as questões da vida. Então, como é que cristãos se posicionam diante da política? Como é que cristãos se posicionam diante da ciência? Como é que cristãos se posicionam diante da arte? Então, existe uma visão cristã para as questões relacionadas a diversos aspectos da vida. Isso está sendo bastante incentivado, que é a questão da cosmovisão cristã. A igreja está começando a se posicionar no sentido de valorizar a cosmovisão cristã. O que é uma cosmovisão? O que é cosmos, né? Cosmos é o universo, todas as coisas que estão dentro dele é o cosmos, né? E a cosmovisão cristã vem a ser a resposta cristã ante as questões da vida. Então, como é que cristãos se posicionam diante da política? Como é que cristãos se posicionam diante da ciência? Como é que cristãos se posicionam diante da arte? Então, existe uma visão cristã para as questões relacionadas a diversos aspectos da vida. Tá? Cristianismo não é só igreja. Cristianismo não é só orar. Cristianismo não é só dar glória a Deus e dizer que Jesus é bom. Tá? Cristianismo é isso, mas tem um pouco mais. Então, existe um artista cristão, existe um trabalhador cristão, existe um professor cristão, existe um cientista cristão. Então, a visão cristã é a visão cristã sobre todos os aspectos da vida. Ok? Então, a gente, inclusive, demorou um pouco para valorizar isso. O muçulmano já valoriza essa cosmovisão já há muito mais tempo do que nós. Por isso que ele criou a chamada Sharia, ou a Sharia, que é a lei muçulmana abordando todos os aspectos da vida. Então, existe uma maneira muçulmana de fazer política, existe uma maneira muçulmana de trabalhar num banco,
inclusive instituições bancárias muçulmanas não cobram juros, não cobram juros dos muçulmanos, né? Dos outros. Então tem toda essa resposta, tá certo? A partir desses pressupostos sobre as questões diversas da vida. E hoje o cristianismo, já na América do Norte, isso já é presente há muito tempo, e agora as igrejas daqui estão começando a entrar nesse assunto, a abordar essa questão. Precisamos tomar uma posição diante de todos os aspectos da vida, porque se a gente não se posicionar, a gente está abrindo campo para outros entrarem e viverem como as coisas são. Né? Aí você, uma vez que não se posicionou, você não tem seu próprio parecer, você não tem sua própria opinião, uma vez que você se recusou, né, a se posicionar adiante. Tá certo? Aí chega outra pessoa e diz como é que é. Já que você não disse, outra pessoa disse. Então essa é a questão, né? Esse é o valor. Aí abordei com vocês, o período apostólico corresponde à atuação do Senhor Jesus e dos primeiros apóstolos. Período patrístico, tal designação origina-se no trabalho exercido pelos primeiros pais da igreja. Então você vê a designação, né? Apóstolos e depois pais da igreja. Então você vai ter esses pais da igreja, esses patrísticos, eles são continuadores diretos dos apóstolos. Eles são discípulos dos apóstolos e eles têm nas comunidades deles a autoridade ainda quase que semelhante ao dos apóstolos, porque foram eles que ouviram os apóstolos ensinando. Então eles são a autoridade final, tá certo? Para dizer aquilo que é doutrina e aquilo que não é doutrina. Por quê? Porque eles são, vamos dizer assim, os guardiões dos textos sagrados. Então ele fala, João nos deixou o Evangelho. O Evangelho está escrito assim. O Evangelho diz que Jesus veio em carne. Então quando o gnóstico diz que Jesus na verdade era um aion, era uma manifestação, era uma emanação de Deus, isso está errado. João condenou essa doutrina. Então o patrístico, o pai da igreja daquele local, ele vai ter essa autoridade, uma autoridade para trazer uma resolução sobre esses problemas. Então tem um período patrístico, que é aquilo que eu expliquei para vocês, o monástico, a igreja já está institucionalizada e está agora, primeiro, fazendo o trabalho de ser mantenedora da tradição, para depois ser a difusora. Né? Primeiro ela faz a manutenção dessas tradições, desse conhecimento, dessa ciência, dessa filosofia, né? Para depois ser a difusora mesmo desse conhecimento. Aqui no final da página, de início, os monges viviam isolados e eram tidos como anacoretas. Posteriormente, no século IV, passaram a formar uma comunidade religiosa de eremitas e anacoretas. Passaram a cenobitas. Coube aos mosteiros, durante a irrupção dos bárbaros no Império Romano, conservar a cultura antiga e utilizá-la como meio de educação. Aquilo que eu expliquei para vocês. Eles eram a ponte entre o mundo antigo, grego e romano, que havia desmoronado, e esses novos impérios, esses novos reinos bárbaros que estavam surgindo e que estavam mergulhando o mundo no caos. Então o mundo se tornou um caos com a queda do grande Império Romano, né? E a instituição que ficou em pé foi a Igreja Católica, tá? A igreja que agora está se universalizando. Ela era católica, tá certo, apostólica, mas ainda não era a Igreja Católica Apostólica Romana. Então ela vai assumir a postura de Igreja Católica Apostólica Romana quando ela agora assume o papel de transmissora da cultura romana antiga. Aí ela assume para si, né, ela toma posse da cultura romana como a detentora desse conhecimento. Aí ela assume o papel de Igreja Católica Universal. Apostólica, porque ela tem a tradição dos apóstolos, mas também porque ela alega ter um apóstolo constituído. Porque o Papa, ele alega ser o bispo de Roma, ele alega ser o pai do cristianismo. Então ele alega ser o apóstolo do cristianismo. Ser o detentor do anel, né, de Pedro, né, está sentado na cadeira de Pedro. Ter autoridade como vigário de Deus. Tá? Então ele se coloca como um substituto, né, um substituto de Cristo na Terra. Então, ele é a palavra de Cristo na Terra. Então ele assume esse papel. O que ele falar, acabou. Então a Igreja Católica Apostólica Romana, porque ele tem toda a cultura romana. E ela assume esse papel agora de instituição sólida. O negócio fica tão forte em relação à Igreja nessa época, que quando Roma já está enfraquecida, e quando Alarico, que é um grande rei, né, de um povo bárbaro, invadindo Roma,
saqueando, destruindo. O único que tem autoridade para chegar diante de Alarico e negociar vamos dizer assim, uma amenização daquela tragédia, uma amenização daquela destruição, é o Papa Leão, é a igreja. A igreja chega diante dele para negociar, e ele então saqueia durante um tempo, depois ele sai, ele deixa a cidade lá, e se eu não me engano, ele até faz um acordo onde ele deixa de fora os templos. Então, os templos, as igrejas são poupadas do saque. Tá? Então, está o poder que a igreja toma nesse período. O período escolástico trata-se do período em que o movimento da erudição cristã cobriu toda a Europa durante a Idade Média. Foi a época em que surgiu uma nova forma de pensar em Deus, no cosmos e no ser humano. Nesse período nasceram os maiores filósofos teólogos da igreja, ainda não superados. Esses pensadores voaram tão alto que muitos deles saíram da órbita certa, do caminho da palavra inspirada, e se perderam nas suas elucubrações metafísicas. Aí temos aí o maior nome, o nome representativo dessa época é Tomás Aquino. Tomás Aquino, que foi de fato o autor da Suma Teológica, né? Houveram outras sumas na época, mas a mais famosa é a Suma Teológica de Tomás Aquino. E aí ele vai começar uma descrição aqui, ó, mais claro, no período apostólico. Como é que está a questão do intervalo aí? Tem intervalo? Tem, né? Mas tem um tempinho ainda. Vamos lá. Veja. Período apostólico. A descrição que ele vai trazer. Ó. O cristianismo e o mundo antigo. As novas condições sociais, políticas e econômicas de Roma imperial, resultantes da centralização do poder nas mãos dos imperadores, do acúmulo das riquezas conquistadas e da continuidade da paz, criaram um ambiente de tranquilidade, de folgança e de prosperidade que suscitou entre os romanos novas necessidades de pensamento e ação. Até então, o ideal de todo romano tinha sido o de ser um bom soldado ou um bom cidadão. Mas com a nova ordem política, que fazia do imperador o único depositário do poder, com o termo das guerras de expansão e de conquista, os romanos se foram desabituando dos afazeres públicos e das atividades bélicas, perdendo as suas antigas virtudes cívicas e militares. A maioria entregou-se então à vida mundana, às festas, aos espetáculos, aos prazeres dos sentidos. Uma minoria se voltou, porém, para a vida interior, para o cultivo das virtudes morais. Olha só essa característica dita por ele aqui. Alguns grandes pensadores romanos fizeram essa mesma crítica aqui. Você tem, por exemplo, Cícero. Cícero, que era um grande jurista. Você tem Sêneca, né, que era filósofo. Você tem Tácito, que era historiador. Tá? Então você tem essas figuras que percebem uma mudança de paradigma para o cidadão romano. Então, o cidadão romano da antiguidade, né, que valorizava a lei, valorizava a família, valorizava a hombridade, né, a postura aguerrida, com o ideal de soldado, né, ainda, ele tinha certos valores que sustentavam aquela sociedade, que tornavam aquela sociedade sólida, que tornavam aquela sociedade estável. Só que o que acontece? Quando Roma expande as suas fronteiras, ela se torna uma verdadeira máquina de guerra, de tal modo que Roma, né, nos povos que dominavam, né, em lugares muito distantes, muitas das vezes ela tinha dentro das suas ordens militares povos que se associaram a eles, tá certo? Que se constituíram nos seus soldados nesses territórios distantes e que sequer eram romanos. Eles não eram romanos. Então eles muitas das vezes conquistavam a cidadania romana, mas diferente do patrístico, tá? Então, por exemplo, o cidadão patrístico era aquele que era nascido na Itália, de fato, é o romano verdadeiro, né? E esses outros cidadãos, eles adquiriam cidadania romana, mas de segunda categoria, vamos dizer assim. Quando Paulo dialoga com o carcereiro, e o carcereiro fica surpreso, né, por ele exigir o direito romano, ele diz assim: eu adquiri por alto preço. Aí Paulo rebate: pois eu por nascimento. Então haviam categorias de cidadania romana. Havia uma cidadania romana nata, né, e havia uma cidadania romana adquirida. Tá? A adquirida já lhe dava algumas vantagens. Por exemplo, o cidadão romano nunca poderia ser crucificado.
Paulo não foi crucificado, Paulo foi decapitado, tá? E Paulo teve uma audiência primeiro. Antes de ter audiência, Paulo ficou guardado por uma guarda pretoriana, tá? Então teve toda uma maneira diferente de lidar com Paulo, porque ele tinha a cidadania romana por nascimento, tá? E o cidadão que havia prendido ele, a cidadania romana adquirida por ele, era de categoria inferior, era adquirida por dinheiro. Então você vê, haviam com essas situações um enriquecimento absurdo de Roma, tá? Um enriquecimento absurdo. Então, povos que Roma nem conhecia e que estavam alistados dentro do exército romano e que batalhavam as guerras de Roma, guardavam as fronteiras de Roma, né, saqueavam povos e mandavam as riquezas para a capital. E aí na capital isso se tornava luxúria para aqueles cidadãos, né? E aí você tem, por exemplo, com a destruição do Templo de Jerusalém, você encontra em Roma um arco do triunfo com um alto relevo, onde os soldados carregam, por exemplo, a menorá. Tem lá a menorá direitinho lá no alto relevo, que é o espólio, né, da destruição do Templo de Jerusalém. Daí, esse é um exemplo só. Imagine quantos templos, imagine quantos estados, imagine quantas riquezas. Roma não saqueou, levou para a capital e se tornou um meio de luxúria dos cidadãos romanos. E é por isso que a sociedade romana começou a cair, começou a virar uma sociedade devassa, uma sociedade preguiçosa, uma sociedade de maus hábitos, maus costumes. E aí você tem, por exemplo, o imperador, para lidar com toda essa questão sociológica, né, esse povo ocioso, esse povo rico, né, esse povo que agora não tem mais aquele ideal militar, mas agora está começando a olhar para o poder, por exemplo, buscar o poder, o imperador toma diversas atitudes. Uma delas é a conhecida política do pão e circo, que é adotada até hoje em todos os meios políticos. Por quê? Você pensa que carnaval e futebol não é política de pão e circo? Você quer coisa melhor para distrair o povo da usurpação dos seus direitos, né, da falta de serviço do Estado, da corrupção do Estado? Você quer coisa melhor para distraí-los disso do que futebol? Copa do Mundo. Ninguém vai prestar atenção mais, né, na roubalheira, na criminalidade, na falta de recursos, na falta de escola, na falta de hospital. Inclusive, um grande referencial de futebol disso. Se você quiser fazer Copa do Mundo, você não pode construir hospital. Exatamente. Eu até consigo compreender que ele não tinha a intenção de dizer que hospitais são inferiores. Mas a sinceridade dele foi muito ingênua. Foi muita ingenuidade, né? Óbvio que tem de se abandonar a Copa do Mundo e construir hospitais, e contratar médicos, e construir escolas. Esquece Copa do Mundo. Copa do Mundo é coisa para a Alemanha. Copa do Mundo é coisa para a Itália, coisa para o Japão, para a Coreia do Sul, né? Esse país que tem que pensar em Copa do Mundo, porque eles já têm toda a base e tem que pensar em construir agora meios pelos quais ele possa avançar. Escolas, né? Educação, segurança, remuneração de soldados, né? Colocar polícia, aparelhamento da polícia. Isso é o nosso interesse. Agora o que se faz? Copa do Mundo. Estádios, elefantes brancos. Você tem aí na Amazônia. Qual o time da Amazônia? Remo? Qual o time do Mato Grosso? Mato Grosso, irmão. Qual o time que tem lá? Tem Mato Grossense. Brasília, né? Tem lá brasiliense. Pois é, aí pega uma área assim, coloca todo mundo lá, coloca o torcedor favorável desse, favorável do outro, para poder ocupar uma coluna daquela, ainda chama um monte de gente da rua para ficar no café na foto. Essa política, ela não é nova. Essa política foi adotada pelo governo romano quando entrou nessa situação de grande abastança, né, de ociosidade do povo e de risco do imperador por causa do olhar dos gananciosos para o poder. Eu falo, vamos distraí-los. Como? Coliseu. Né? Pegou a riqueza de vários povos, trouxe os melhores engenheiros, trouxe os melhores arquitetos, trouxe o melhor material, né, que possa se encontrar em qualquer lugar e construiu aquela obra arquitetônica extraordinária que foi o Coliseu. Aquilo ali é a glória do império, né?
e é uma política de pão e circo implementada para a distração do povo. Ali, ó, brigas de gladiadores todo dia, brigas de matança de animais, matança de cristãos, matança de judeus, né, de prisioneiros, de escravos, e por aí vai. E atividades, sangue que rolava, e atividades constantes. Eles faziam guerras de navio dentro do Coliseu. Eles conseguiam criar um sistema pelo qual eles inundavam o Coliseu para os navios flutuarem lá dentro e terem guerras de navio, representar guerras de navio dentro do Coliseu. Então a habilidade que eles tiveram para construir algo fútil foi impressionante. É impressionante como eles gastaram com futilidade. Né? Porque na verdade, no final das contas, o Coliseu era futilidade. Mas a futilidade é útil para o Estado. Assim como carnaval. Carnaval, né? Todo mundo feliz, todo mundo dançando, todo mundo se embriagando, todo mundo se prostituindo, todo mundo se drogando, né? Depois tem uma epidemia de AIDS, uma epidemia de doenças venéreas, né? Uma epidemia de mulheres grávidas cujo pai ela nem imagina quem seja, que ela transou com 10 homens uma noite. Então, o que você tem com isso? Você tem com isso ganho e prejuízo e a distração das pessoas dos problemas do Estado e a preocupação delas com o seu próprio prazer e depois com os problemas decorrentes dele. E aí vocês não enchem o saco do Estado com isso. Vocês ficam preocupados com as suas próprias desgraças. Você tem um sistema infalível do Estado. E o cristianismo vai entrar nessa área e vai atrapalhar um pouco o esquema romano. Porque o cristianismo vai trazer uma moralização do Estado, vai trazer conceitos, né, que eram apenas adotados dentro da aristocracia. Ele vai popularizar esses conceitos, conceitos de moral, conceitos de ética, né, conceitos de família, formação da família. Escravos que antes, no jeito romano, nem podiam formar família, através da pregação cristã, muitos deles agora começam a se constituir em famílias sólidas e começam agora a requerer direitos para si e para a sua família. Então temos aí a parte da pregação, né, apostólica, período apostólico. Veja só, um dos resultados desse estado de espírito dominante, sobretudo nas elites intelectuais, foi o florescimento do estoicismo. O estoicismo era daquelas linhas filosóficas gregas. Você tinha o estoicismo, a outra, vamos me lembrar, epicureus, os epicureus e os estoicos. Então, os epicureus, eles visavam mais, o único sentido da vida é prazer. Então, você tem que buscar o prazer, certo? Como significado para a sua existência. Já o estoicismo, ele tem uma moral rígida, ele tem uma valorização da vida, de uma vida mais austera, tá? Uma austeridade para a vida, para poder encarar, né, as diversas situações da vida. Então, o estoicismo começa a florescer, entre algumas classes, esse movimento de interesse pelas questões morais, lento a princípio, assumiu grande amplitude e intensidade na época dos antoninos, que deram eles próprios exemplos dessa orientação espiritual. Essa preocupação por uma vida pura, digna, subordinada aos princípios éticos, resultou, entretanto, de especulações filosóficas dando de crenças religiosas. A religião romana é reduzida a um ritual vazio e formalista com um sentido pragmático e imediatista, né, para ser bem-sucedido na guerra, para abençoar a lavoura, para dar fertilidade aos animais, para dar fertilidade às pessoas. Então é uma coisa bem pragmática, bem voltada por um plano prático, né? Aquela ritualística da religião pagã romana. Não induzia os espíritos a se desprenderem do plano dos interesses humanos e materiais e todas as questões que o homem podia formular sobre seu destino e sua dignidade, os seus deveres. A religião romana não oferecia nenhuma resposta. Essa comportava efetivamente o ensino moral, reduzia-se ao culto em que os sacrifícios visavam ou o pagamento de uma dívida ou a garantia contra a adversidade futura. O Deus vendia sua proteção, mas não dava regras de bem viver. Fazia respeitar as propriedades, os contratos, mas não guiava as consciências. Sua competência não se estendia além dos interesses. Além disso, a religião romana se materializa de modo crescente, contaminada pelos ritos asiáticos grosseiros, que já havia invadido o mundo grego, criado no gnosticismo, e também invade o mundo romano, e sensuais, atingindo a plenitude da sua desfiguração moral com o ridículo culto dos imperadores. Daí o desprestígio cada vez maior da religião pagã dos romanos. Então temos aí a situação na qual se encontrava a sociedade romana, que vai ser depois, vamos dizer assim,
vai ser invadida, vamos colocar dessa maneira, tá? O trabalho evangelístico cristão, e vai encontrar muitos elementos dentro da sociedade romana que vão abraçar o cristianismo de bom grado, inclusive pessoas ligadas diretamente ao imperador, familiares do imperador, pessoas da guarda pretoriana, que era a guarda pessoal do imperador, tá certo? Era a elite, tá certo, do militarismo romano. Então vão abraçar o cristianismo, uma vez que vem que a sua sociedade entrou em colapso, né? Então o cristianismo agora ganha bastante espaço entre eles. E assim a gente vai dar um tempo agora para intervalo, e depois a gente dá sequência aí com as outras fases. Ok?